Em mais de 15 anos trabalhando como ilustrador, eu já bati muito a cabeça. Ganhar dinheiro ilustrando é desafiador, tá? Isso é um fato. Pode ser muito frustrante se você não souber como fazer isso direito. A boa notícia é que ao longo do tempo eu aprendi algumas lições que me fizeram crescer e ser bem pago como ilustrador. E agora eu vou te revelar 15 delas que transformaram a minha carreira. Melhor você ter poucos trabalhos bem pagos do que muitos trabalhos que mal pagam as suas contas. Parece óbvio isso, né? Mas quando a gente está começando, a gente quer desenhar a todo custo, né? Porque a gente quer entrar no mercado de trabalho. E tudo parece uma boa oportunidade para gente. E de fato, né? Se você está começando, é legal você abraçar as oportunidades que aparecem. Porém, se você ficar pegando muitos trabalhos e cobrando pouco, o que vai acontecer é que você vai ficar sobrecarregado, ficar sem tempo e vai continuar preocupado de como é que você vai pagar suas contas. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E, inclusive, você não precisa estar só começando para passar por isso. A gente acha que, por a gente trabalhar como ilustrador, a gente tem que atender todo mundo, né? Toda demanda que aparece, a gente tem que fazer. Convenhamos, vai. Às vezes aparece algumas bucha, né? Alguns trabalhos meio nada a ver e tal. Mas você pega por pegar. Ou às vezes, a grana que você vai ganhar nesse trabalho não vai fazer muita diferença no seu orçamento mensal. Aprenda a selecionar melhor, né, os trabalhos que aparecerem. No começo, ou quando a gente está precisando de grana, a gente aceita qualquer coisa, né? A gente pega qualquer projeto que aparecer. Mas se não for o seu caso, vale mais a pena você gastar um bom tempo preparando melhor seu portfólio, né, estruturando melhor a sua prospecção, né, você indo atrás de mais clientes, e clientes empresas, e clientes que vão te pagar bem, ou então, né, se você não trabalha com empresas, mas você trabalha com commissions, desenhos por encomenda, por exemplo, vale a pena você gastar um tempo lapidando a sua técnica, né, melhorando, para que você consiga cobrar um valor mais elevado do seu trabalho, tá? Porque assim você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, tá? E no final das contas isso é muito mais eficiente, muito mais saudável para você, porque ficar abarrotado de trabalho e ainda preocupado com as contas, aí não faz sentido, né? Aí fica difícil. Saiba que você não precisa aceitar tudo que te aparece, né? E para você ter assim um critério, você pega ou não um trabalho, pensa o seguinte: esse trabalho, ele vai agregar no seu portfólio, né? Ele vai te ajudar a chamar clientes por conta desse projeto, né? Se sim, se esse projeto é um projeto bacana, pô, vale a pena. Vale a pena. Às vezes você pode até não ganhar tão bem nesse projeto, mas se ele vai te dar visibilidade, vale a pena você aceitar. Uma outra coisa, se é um projeto que vai ser bem pago, né? Se você vai conseguir cobrar bem nisso, pega o projeto. Porém, tem um terceiro passo aqui que é importante também, né? E às vezes tão importante quanto a grana que você vai ganhar. Se você gosta de fazer isso, porque às vezes a gente pega um trabalho só pela grana e não gosta de fazer o tipo de ilustração, né, que estão te pedindo para fazer. E isso é um porre. Ser muito chato, porque aí você vai ficar fazendo meio com má vontade e tal, e meio arrastado, e aí parece que esse projeto não vai ter fim. Parece que o que foi pago não valeu a pena. Pesa essas três coisas, né? Visibilidade, a grana que você vai ganhar e se você gosta, se você curte fazer esse tipo de projeto. Fazer só pela grana também, às vezes, não é tão sustentável ao longo do tempo. Desenhe como uma criança e se comporte como um profissional. Você já viu uma criança desenhando? Já parou para observar? A criança, ela é livre, ela não tem filtros, né? Ela não tá nem aí se o desenho dela vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Ela só faz, ela só quer se divertir, ela só quer brincar. Esse lance de querer brincar, de querer fazer do desenho um momento gostoso, né, divertido, isso é o ouro da criatividade. Infelizmente, a gente perde isso quando a gente cresce, né, a gente vai virando adultos mais fechados, mais reprimidos, né, aí isso pode, isso não pode, isso vai fazer você passar vergonha, aquilo vai fazer você ficar com medo, né, de ser reprovado, de não ser aceito. E aí o que acontece? A gente para de arriscar, a gente para de testar, de experimentar. E aí a gente vai ficando cada vez mais quadradinho, quadradinho e começa a viver naquela caixinha fechada e apertada do adulto chato e nada pode. Então, se comunique bem com os clientes, entregue os desenhos no prazo, dê o seu melhor, faça o bem feito, né, caprichado, porém, se permita brincar, se permita experimentar, fazer coisas que a maioria dos adultos não se permitem fazer. Aproveita, você é artista, você é um ilustrador, um desenhista, tá? No mundo do desenho tudo pode. Observa as crianças e tenta encontrar dentro de você essa criança interior que é riquíssima, é muito criativa. É ela que vai
fazer você se destacar no mercado. Procure a sua criança interior aí dentro, faça com que ela dê a mão aí para o seu adulto, né, profissional, ilustrador, né, competente, sério, e caminhe juntos. É você, profissional, e essa criança criativa, espontânea. O mercado está precisando disso, tá? De profissionais criativos, espontâneos e que a inteligência artificial, por exemplo, não é capaz de copiar, tá? Porque cada hora você está inventando uma coisa diferente. Seja esse profissional e desenhe como criança. Direcione a sua produção. O mercado não vai se adaptar ao seu jeito de fazer as coisas. Se você quer entrar no mercado de trabalho de ilustração, é importante você entender como funciona esse mercado, que tipo de ilustração o mercado que você quer trabalhar contrata. Muito mais fácil você entrar num mercado, você começar a produzir artes que se pareçam, né, que tenham a cara desse mercado. Não adianta você, por exemplo, prospectar clientes de ilustração infantil, por exemplo, como é o meu caso, né, eu trabalho muito nessa área. Não adianta você mostrar o seu portfólio para o mercado de ilustração infantil se no seu portfólio só tem, né, retratos, desenhos realistas. Não é essa a pegada que esse mercado compra. Não vai ser efetivo. Então vale a pena você pesquisar os mercados que você quer trabalhar e começar desde já a produzir artes para esse mercado. Produza ilustrações como se você já tivesse sido contratado por essas empresas. Na comunidade do Viver de Ilustra, por exemplo, a gente sempre tem desafios, né, para a gente criar ilustrações como se os alunos tivessem sido contratados já, né? E isso é muito bom. Já é um treino. Então você pode treinar e quando a oportunidade real chegar, você já vai estar preparado. Ao invés de ficar fazendo desenhos aleatórios, né, desenhando cada dia um estilo, cada dia uma coisa diferente, foque em fazer aí pelo menos uma série, né, sei lá, uns 10 desenhos assim, com assuntos variados, mas do mesmo tema. Para que você chame a atenção desse mercado. Você precisa de um volume de trabalho que tenha um fio condutor, né, que una, né, tudo ali, para que você mostre um trabalho consistente e passe confiança para o cliente. Né? O cliente ele tem que olhar para o seu trabalho e saber que você vai dar conta, ele pode contar com você. Então ele tem que visualizar, né, o material dele com a sua ilustração. Então, quanto mais próxima a sua ilustração tiver do que esse cliente está acostumado a contratar, melhor, mais chances você tem de trabalhar nessa área. Então, vai por mim. Focar num mercado ou em poucos mercados, né, que dialoguem entre si, é muito mais eficiente para você ter resultados. Eu já errei nisso no começo. Eu queria fazer de tudo. Né? Eu queria tirar foto, eu queria fazer design, eu queria fazer caricatura, retrato, ilustração para revista, ilustração para jornal. E aí eu colocava tudo isso junto no portfólio, mandava para as empresas, mandava para as editoras, mandava para os clientes e não tinha resultado. Não tinha resultado nenhum. Tá? Era péssimo. Porque o meu portfólio era uma salada mista, eu parecia um pato, que não nadava direito, não voava direito. Mas aí no final da faculdade, eu descobri que, de fato, assim, eu não gostava de design. Né? Eu me formei em design gráfico e eu não curtia trabalhar com isso. Eu curtia mesmo era a ilustração e especificamente naquela época eu gostava muito da caricatura. Mas se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que eu comecei como caricaturista. Quando eu decidi focar os meus esforços ali em criar mais caricaturas, em fazer uma série e enviar a locais que contratam caricaturista, como jornais, revista e pessoas em geral, né, que querem presentear alguém com uma caricatura, aí sim, pela primeira vez, eu comecei a ter resultado, né, começou a dar certo. Eu trabalhei durante alguns anos assim, como caricaturista, e depois eu resolvi querer abraçar de novo novas áreas, né, como mercado publicitário, mercado editorial, só que com o mesmo portfólio. Então eu comecei a adicionar outras ilustrações lá. E sabe o que que aconteceu? Parei de ter resultado. É porque as pessoas ficavam confusas. Pô, esse cara é caricaturista ou ele é ilustrador editorial? Ou ele é, sei lá, começou a ficar confuso de novo o meu portfólio. E aí não foi legal a estratégia. Aí o que que eu fiz? Eu separei as coisas. Eu montei um portfólio só para caricatura e um outro portfólio com ilustrações diversas. Aí as coisas começaram a melhorar, né? Quando eu mandava o meu portfólio sem caricaturas para editoras, para revistas, para outros tipos de cliente, eu comecei a ter trabalhos, comecei a ter projetos de novo. Então isso foi muito bom. Anos depois, eu descobri o mercado da ilustração infantil. Adaptei novamente, né? Comecei a produzir mais ilustrações com cara de ilustração infantil. Montei um outro portfólio. Tá? Só com ilustrações infantis. Mais uma vez, eu comecei a ter mais resultado direcionando a minha ilustração para um mercado específico.
tá? Então é isso que eu recomendo para você. Você precisa aprender a negociar e a cobrar pelas suas ilustrações. Põe uma coisa na sua cabeça, a sua ilustração tem valor, tá? Não é, você não vende parafuso, você não vende uma coisa assim que a pessoa encontra em qualquer lugar. Mesmo agora nessa onda aí de inteligência artificial, as pessoas dão valor para a ilustração. Sabe por quê? Já aconteceu, algumas vezes as pessoas tentarem fazer uma ilustração na inteligência artificial, não conseguirem o resultado que elas queriam, e aí elas vêm me procurar. Olha, Diogo, tentamos fazer isso aqui na inteligência artificial, não ficou legal, e a gente queria que você seguisse com a ideia. Já aconteceu isso comigo mais de uma vez. Eu acredito que vai continuar acontecendo, porque as pessoas estão assim meio que ludibriadas, né, com a inteligência artificial, que tudo é muito rápido e tal, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ter um ilustrador ali desenvolvendo, pensando, criando, junto com a equipe da empresa ou junto com o cliente. É diferente, tá? Isso tem valor. E esse valor, ele é importante, seja para a pessoa física, né, se você trabalha com encomendas, a pessoa que encomenda um desenho, ela quer homenagear alguém, ela quer presentear alguém, ela quer ter uma recordação, né, de algum momento importante, de alguma pessoa especial na casa dela. Isso tem valor. E se for para uma empresa, essa empresa vai ganhar dinheiro por conta da sua ilustração. A sua ilustração vai fazer com que o produto dela venda mais. Você tem que cobrar por isso. Tá? E cobrar bem. Não tenha medo de cobrar. Se você está começando agora, talvez você se sinta inseguro em cobrar, né? Mas saiba que isso faz parte do jogo. E principalmente se você estiver trabalhando com empresa, ela vai ganhar dinheiro em cima da sua ilustração. Pensa nisso. Entenda como funciona o seu mercado. Não é só você analisar o estilo de arte desse mercado, mas também você analisar os valores que são cobrados nesse mercado. E uma forma de fazer isso é você conversar com outros ilustradores, principalmente ilustradores mais experientes, para você ver quanto que está rolando ali nesse mercado, né? É para você saber se você está cobrando pouco, se você está cobrando muito. Converse com outros ilustradores, peça a opinião deles aí, pergunte quanto que eles cobram. Vale a pena, porque é uma coisa que é preciso aprender, aprender a cobrar e a valorizar o seu trabalho. E uma coisa que você pode fazer, para você perder o medo, assim, né, de cobrar, é você investir em algum diferencial seu. Se você trabalha, por exemplo, com encomendas pessoais, meu, desenvolve uma técnica que seja diferente, uma técnica tradicional, por exemplo, que vai fazer com que o seu desenho seja mais valorizado, né, por conta do material, né, sei lá, um desenho em aquarela, às vezes é mais valioso do que um desenho digital. Eu não quero entrar em comparações, mas as pessoas depositam mais valor, né, nesse tipo de mídia, para esse mercado. Agora, se você trabalha em outros mercados, entenda como você pode se diferenciar, né? Qual é o seu diferencial? Qual é a sua pegada aí que ninguém faz? Uma coisa que faz você ter medo de cobrar é a falta de prática. Conforme você for, né, tendo mais pedidos aí de orçamento, você entrando mais em contato com mais clientes, isso vai ser normal para você, tá? E você vai se habituando, né, e vai se acostumando a cobrar. E a cobrar valores, às vezes, cada vez mais altos. Portfólio é rei, tá? Você precisa ter um portfólio. Você quer trabalhar como ilustrador. Muita gente acha que a rede social é um portfólio e aí não precisa, né, de portfólio. Mas ó, vai por mim. Não é a mesma coisa. A rede social, para começar, ela pode deixar de existir a qualquer momento. É igual o Orkut, né? O Orkut lá parou de existir. Se fosse o seu portfólio aquilo lá, você já não ia ter o que mostrar para os clientes. Não dependa dessas redes sociais, porque se essa moda passa, você passa junto, né? Você vai ter que fazer outro portfólio de novo. Não faz sentido. Segunda coisa, as pessoas que contratam ilustradores, eles estão acostumados a entrar em portfólios e analisar o trabalho da pessoa lá, né, na casa da pessoa ali, né? E se você não tem isso, é um ponto negativo para você. Ah, você vai mostrar o seu Instagram para o cliente? Não faz muito sentido, a não ser que você trabalhe com commissions. Ah, se o seu cliente é uma pessoa física, aí faz sentido você depositar mais energia na sua rede social. Mas se você quer trabalhar com empresas, né, e ilustração comercial, é muito importante sim você ter o seu portfólio. Isso passa profissionalismo, isso mostra que você se importa, né, com o seu trabalho, com a sua imagem, né, com o seu branding. Isso tudo conta vantagem para você, tá? O cliente ele tem que sentir segurança, confiança em trabalhar com você, e ter um portfólio é super positivo
nesse sentido. Na rede social, você não tem muito controle do que vai aparecer ali para o cliente quando ele entrar na sua rede social. Ali as coisas funcionam de forma cronológica. Talvez o desenho que esse cliente deveria ver para te contratar está lá embaixo no feed. Ele não vai chegar até essa ilustração. E às vezes ele vai ver outras coisas que ele não gosta, não curtiu. E aí você perdeu a chance de fechar aí um projeto com o cliente. No seu portfólio, por outro lado, você tem o controle do que você quer mostrar para o cliente. Inclusive, você pode fazer, né, separar o seu trabalho em abas, e mandar para o cliente somente o link do que você quer que ele veja. Então, por exemplo, né, eu quero mostrar o meu portfólio para um editor que trabalha com material didático. Então, eu entro lá na minha aba de didático e eu só vou enviar isso para o cliente. Ele não vai ver as outras coisas. Ele pode até voltar lá na home e ver depois, mas se ele quiser, tá? Se for do interesse dele. Mas vai ser rápido e prático para ele ver o meu trabalho de didático. Ele não vai perder tempo procurando o que ele quer lá no meu portfólio. Se você não tem seu portfólio, separa um tempo, tá? Para você produzir esse portfólio. Faz ele com capricho, com carinho, que vai fazer diferença, eu garanto para você. Projetos pessoais são a sua vitrine. Tem uma grande diferença entre os projetos comerciais, né, que você faz aí para os clientes e um projeto pessoal, que muita gente não enxerga essa diferença e o quão potente é você trabalhar nos seus projetos pessoais. No projeto pessoal, você não tem que prestar contas para ninguém, ter a aprovação de ninguém. Você está fazendo por você. E geralmente quando você faz um projeto pessoal, você coloca um pouquinho ou muito, né, de você nesse projeto, né? Geralmente a gente faz coisas que estão ali pulsando dentro da gente, a gente quer expressar isso de alguma forma e a gente coloca isso no nosso projeto pessoal. E isso vai mostrar para o cliente quem você é, né? Vai mostrar a sua essência, todo o seu potencial criativo que fica escondido quando você está lá no mercado de trabalho. Porque você não arrisca. E ali você tem toda essa liberdade de expressão, liberdade de arriscar, de testar coisas novas. Eu super recomendo. Tenha projetos pessoais. Se você tiver, por exemplo, num período aí sem projetos, investe o seu tempo em criar projetos que te representem, né? Que expresse quem você é, as coisas que você vive. Vai fazer com que você crie uma conexão ali muito bacana com as pessoas. E por experiência própria, eu sei que as pessoas, muitas vezes, gostam muito mais de ver os nossos projetos pessoais do que o nosso trabalho profissional, trabalho ali para clientes, porque às vezes é mais do mesmo, é o que o mercado aí já apresenta. E num projeto pessoal você pode apresentar algo totalmente diferente, fora da caixa. Falar nisso, esse é um outro ponto que eu aprendi ao longo aí desses anos, e é você colocar a sua essência nos seus desenhos, nas suas ilustrações. Isso é o seu diferencial. Voltando àquele lance da IA, né, da inteligência artificial, isso é o que a inteligência artificial nunca vai conseguir copiar de você. É a sua essência, as suas vivências, seu ponto de vista, como que você vê o mundo, como que você entende, né, as coisas. Isso é único. E quando você consegue, de alguma forma, aplicar essas coisas, né, que são suas na sua ilustração, você cria o que eu chamo de o tempero próprio. Você vai colocar ali o seu temperinho e é isso que vai fazer com que você tenha um trabalho único, faz você se destacar no mercado. Querido ilustrador, ilustradora, saia da caixa e coloque a sua essência aí no seu trabalho e se destaque aí nesse mercado de meu Deus. Uma dica que eu tenho aqui para te dar é você criar nas suas ilustrações o seu próprio mundo, o seu próprio universo. Lembra daquele desenho, né? Quando eu era pequeno, tinha um desenho que chamava O Fantástico Mundo de Bob, né? É mais ou menos isso. Crie o seu fantástico mundo, o seu universo paralelo, onde você vai desenhar do seu jeito, onde você vai aplicar nas suas ilustrações as suas vivências, as suas experiências de vida, ali disfarçadas no meio das ilustrações. Isso vai ser um baita diferencial, eu garanto para você, tá? Vai chamar atenção. E sabe por que vai chamar atenção? Porque do outro lado, lá na outra ponta, está o cliente final, né? Geralmente você é contratado por uma empresa que produz algum produto ou alguma coisa assim, e vai utilizar a sua ilustração, e a sua ilustração vai parar na mão do cliente final. E o cliente final são pessoas. E se essas pessoas se identificarem com as suas vivências, elas vão curtir muito a sua ilustração. E se elas curtirem a sua ilustração, você vai dar retorno para essa empresa. Né? Dando retorno para essa empresa, você explode aí no mercado. Tá? As empresas vão querer trabalhar com você porque você dá resultado, porque você é diferente, porque você é quem você é.
porque você aplica a sua essência na sua arte, no seu trabalho. Por falar em pessoas, ninguém vai te descobrir sozinho no seu quarto. Você precisa se conectar com pessoas. E eu não digo apenas você se conectar assim, né, prospectando clientes. Não, isso aí você tem que fazer também, né? Se você quer trabalhar com ilustração, você tem que prospectar clientes. Mas não é só isso. Quando eu falo de criar conexões, eu estou falando de criar conexões na vida. Faça o maior número de amigos que você puder, conheça pessoas, conheça histórias de vida, se interesse pela vida das pessoas, porque isso vai criar uma conexão genuína entre você e as pessoas, e essa conexão, ela pode te abrir muitas portas. São essas pessoas que vão te indicar quando elas souberem de alguém precisando de ilustrador, que vão te ligar quando elas precisarem de algum trabalho. Além, né, de você fazer a sua prospecção online, faça também, né, um bom networking. Networking, né, profissional, mas também conexão com pessoas. Isso é muito importante. Leva a gente para frente, tá? São pessoas. E importantíssimo, a gente está acostumado agora nessa era do digital a só criar, né, conexões online, mas as conexões offline, meu, isso aí vem desde a época da caverna. E ela é muito mais poderosa, inclusive, do que as conexões online. Una essas duas coisas. Use o digital, mas use também o seu aparelho físico aí, né? Esse corpício que Deus te deu e abraça as pessoas, conversa, faz amizade, se divirta, vai viver a sua vida. E aí você vai ter também material para você colocar lá nas suas ilustrações, né? Com a sua essência, com as suas vivências. Vai fazer uma combinação perfeita para você se destacar no mercado. Cerque-se de pessoas que te apoiam. Isso é muito importante, principalmente para nós artistas, que somos assim um tanto sensíveis e às vezes fica meio misturado, né, o nosso trabalho com a nossa vida pessoal, com os nossos sentimentos. Então, é importante tenha à sua volta pessoas que acreditam no seu trabalho, nos seus sonhos. Isso vai te empoderar bastante. E tem pessoas que elas só sabem criticar, só sabem falar que não vai dar certo, que arte não dá dinheiro e que artista é tudo vagabundo, sei lá. Tem gente de tudo, né? Tem gente que fala barbaridades por aí. Se você tem essas pessoas ao seu lado e você não consegue, não pode, sei lá, por algum motivo, se desconectar dessas pessoas, não dê bola para isso. Faça a sua parte, estuda, pratica, aprenda a se posicionar no mercado, aprenda a fazer o que tem que ser feito para que dê certo. E não ligue para isso, tá? Não ligue para essas pessoas que só sabem criticar, porque isso é delas, tá? Isso não tem nada a ver com você. Isso tem mais a ver com ela mesmo. Muitas vezes é um espelho, né? Ela tá criticando em você coisas que ela não tem coragem de fazer, tá? Às vezes a pessoa queria lá se lançar no sonho dela, não tem coragem e fica pondo areia no caminhão das pessoas que estão em busca dos seus sonhos. Então continua em busca dos seus sonhos. Cerque-se de pessoas que apoiam você, que torcem por você, mas não espere pela aprovação das pessoas, nem dessas pessoas que te apoiam. É importante ter elas do seu lado, mas não seja refém da aprovação delas. Eu já fui refém da aprovação de pessoas importantes da minha vida, e isso foi trágico para mim, porque tinham certas coisas que eu gostaria de arriscar e de fazer, e essas pessoas achavam maluquice, achavam que não ia dar certo. E aí o que que acontecia? Eu travava. Eu dava alguns passos atrás quando eu sentia essa desaprovação. E então, você corre um sério risco de travar na hora H. Quando a coisa está quase dando certo ali, você vai lá e trava, porque alguém, né, que supostamente ele te apoia, não está aprovando essa, sei lá, um determinado caminho ou uma determinada coisa que você está querendo fazer. E de repente isso pode super dar certo e você deixa de fazer por não ter essa aprovação. Faça as coisas por você. A gente tem medo, né, de ser egoístas, né, de achar que as pessoas vão nos julgar e nos criticar por a gente fazer as coisas pela gente. Mas isso é importante. A gente não pode deixar a gente esquecido no cantinho. É importante a gente fazer as coisas que a gente tem vontade, que a gente goste, desde que sejam coisas lícitas, né? Acredite nos seus sonhos e manda ver. É melhor lá na frente você se arrepender de ter feito do que você se arrepender de não ter feito. E se você fez e não deu certo, tudo bem. Você tentou. Mas se você não fez e ficar carregando essa, nossa, deveria ter feito, deveria ter tentado, aí isso é péssimo. Faça por você e acredite nos seus sonhos, acredite na sua habilidade. E por falar em fazer, não espere pela inspiração. Não espere estar inspirado ou inspirada para você fazer as coisas. Pode te deixar assim paralisado completamente. Inspiração não é assim, tipo, pô, acordei hoje, tô inspirado e eu vou criar. Se você é um profissional e você trabalha, né, com arte, você tem que
criar, independente de você estar inspirado ou não. Se você tiver inspirado, é lucro, porque você tem prazos para entregar. E se você pegar um livro infantil, por exemplo, você tem um prazo ali para criar várias ilustrações. Material didático, então, nem se fala. Publicidade, a empresa ela vai te mandar um briefing ali, ela não quer saber se você acordou com o pé esquerdo ou com o pé direito. É apaixonado ou se você está triste. Ela quer a ilustração pronta. Então, você tem que treinar em você, criar, dependente da sua inspiração. Tem uma frase, que se eu não me engano é do Picasso, que ele falava que quando a inspiração vier, que ela o encontre trabalhando. Então eu faço dele aqui as minhas palavras. Se a inspiração vier até você, que ela te encontre desenhando, que ela te encontre ali sentado e criando. Não espere pela inspiração, pode te frustrar bastante. E uma coisa que eu costumo dizer também é que o importante é a gente estar em movimento. É igual quando você, sei lá, você quer fazer um exercício físico, mas você tá lá com preguiça. É só você levantar e começar a se aquecer, a se movimentar de alguma forma, meio que a inspiração vem, né? Aí você vai lá e faz a sua atividade física que você quer fazer. Com a criação é a mesma coisa. Se a gente estiver lá deitado, sentado no sofá, assistindo alguma coisa, é lógico que a inspiração não vai vir, porque você está na sua zona de conforto. Mas se você sai da sua zona de conforto, pega o seu lápis, pega o seu tablet e começa a criar algo, nesse movimento você gera uma energia que vai trazer essa inspiração para você. É a partir do movimento que a inspiração vem. Provavelmente ela não vai vir, se você estiver lá sentado rolando o feed ali do Instagram. Se coloque em movimento e deixe as coisas acontecerem, tá bom? E se a inspiração vier, é lucro. Estimule a sua criatividade de formas diferentes. Um erro muito comum é a gente buscar inspiração, né, buscar referências somente no mercado em que a gente trabalha. Digamos assim, nos seus concorrentes ali, né, os ilustradores que trabalham na mesma área que você. De repente, é muito mais potente, muito mais eficiente para você buscar referências em outras áreas, outro tipo de arte, né, então, por exemplo, em quadros, em história da arte, beber de outras fontes, né, e inclusive você pode buscar, né, inspirações, referências em outras coisas que não tem nada a ver com desenho, com ilustração, como, por exemplo, filmes, livros, né, séries, coisas que vão, assim, ampliar o seu repertório, tá? No final das contas, a nossa criatividade, a nossa criação, ela é uma concha de retalho. Tudo que a gente vê por aí pode ser alimento para nossa arte. Diversifique suas fontes de referência. Isso vai beneficiar demais a sua criatividade. Se permita ganhar dinheiro com a sua arte. Eu falo isso porque eu já tive um grande bloqueio de achar que eu não merecia ganhar dinheiro. Ficava sempre no perrengue, e eu achava que era por conta de qualidade técnica ou não saber ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Mas quando eu fui olhando para dentro, fazendo umas investigações ali mais profundas, no âmbito assim do autoconhecimento, eu descobri, na verdade, eu tinha um bloqueio de não merecimento. Então, todo o dinheiro que entrava para mim, eu dava um jeito de gastar, todo o orçamento que vinha não fechava, porque eu achava que aquele dinheiro não era merecido. Trabalhando isso, de N formas, eu consegui entender que sim, eu mereço e que o dinheiro está aí disponível para todo mundo. E isso pega muita gente, tá? De diferentes áreas, mas se você tem dificuldade de aceitar ou de receber dinheiro, isso pode estar acontecendo com você. Segunda coisa que pode acontecer é você ter o teto muito baixo para ganhar dinheiro. Uma vez um amigo me perguntou, né, quanto que eu gostaria de ganhar por mês. Aí eu falei na lata, assim, 5.000. E ele estava acostumado com valores maiores, né? Aí ele me olhou e falou assim, cara, eu te fiz uma pergunta aberta. Quanto você quer ganhar? Você poderia ter falado 30, 50, 100, 500 mil, né? Mas você falou 5. Por quê? Será que esse não é o seu teto? Nossa! Aquilo lá explodiu minha mente, assim, sabe? Realmente eu tinha o teto baixo. Eu já não achava que eu não merecia, né? Quando merecia, quando eu recebia, né? Não podia passar de 5.000. Então, 5.000 para mim já era pessoa rica. Isso também acontece com muita gente. Então, vamos olhar para isso, né? Se você não tem aí o seu teto muito baixo. Porque tem áreas da ilustração que pagam muito bem. Não caia nessa ladainha de que arte não dá dinheiro. Pesquisa os valores dos mercados que você vai saber que dá sim para você ganhar bem como ilustrador, como ilustradora. Não seja perfeccionista, melhore no caminho. Perfeccionismo, ele trava a gente, é uma merda, tá? É horrível o lance de você querer ser perfeito, querer fazer as coisas de forma perfeita. Isso só atrasa, tá? Eu falo por conta própria. Eu já enrolei demais para fazer as coisas que eu queria fazer. E isso trava, porque na busca de querer fazer algo tão perfeito, você acaba nem fazendo, porque lá dentro de você, você sabe que não vai ficar tão perfeito igual você gostaria, daí você já nem faz. Isso é clássico. Relaxa,
tá? Respira fundo e saiba, cada desenho que você fizer, cada ilustração que você fizer, vai ficar melhor que a anterior. Porque você aprendeu algo com a anterior, e você vai replicar isso, você vai somar isso com novas coisas que você está vendo, que você está praticando, e você só melhora fazendo mais. E você não melhora não fazendo, ficando ali travado. Quando você está no perfeccionismo, você também gasta muito tempo em detalhes desnecessários, em detalhes que não vai fazer diferença nenhuma. Não caia nessa de querer ser aceito com algo perfeito. Ah, faz o seu trabalho dia após dia e as coisas vão acontecendo e você vai ver, você vai evoluir aos poucos. Eu costumo dizer que você tem que criar, né, desenhar, sem pressa e sem pausa. Vai fazendo. É igual a Lúcia Helena Galvão fala, né? Só faz, vai fazendo, tá? E nem pensa em se comparar com o vizinho. Putz, a ilustração do fulano ali tá muito melhor que a minha. Para. Isso aí só vai dar alimento aí pro seu perfeccionismo e vai fazer você travar. A comparação também é péssimo. Relaxa, respira fundo e vai criando aí sem pressa, sem pausa. Você pode mudar quantas vezes você quiser. Às vezes a gente carrega, né, um peso dentro da gente de que tem que dar certo de um certo jeito. E se deu certo, né, de alguma forma, você quer replicar aquilo pro resto da vida. E às vezes você está fazendo já há tanto tempo um tipo de desenho, um tipo de ilustração que às vezes você já nem gosta mais ou não está dando resultado, você continua lá fazendo. Durante muito tempo, por exemplo, eu investia na caricatura. Tudo era caricatura, todas as referências eram caricatura, tudo na minha vida era caricatura. Mas eu já não estava mais curtindo fazer aquilo. E eu não tinha mais o retorno que eu precisava ter financeiramente para continuar fazendo aquilo. E meu, eu não enxergava, eu não enxergava novas possibilidades, eu não me permitia fazer outras coisas. Até que a vida me empurrou para a ilustração infantil e quando eu vi que poderia fazer algo diferente, que poderia ser melhor, me deu uma leveza. Eu falei, cara, isso aqui me oxigenou, sabe? Me deu um novo gás, um novo universo ali, né, para eu explorar. Isso foi muito bom. Se não der certo, você pode voltar, né, a fazer como antes, ou então você pode descobrir outras coisas. Se abra para as oportunidades, se abra para todas as possibilidades que você tem para você criar e para você, né, fazer dinheiro aí com a sua arte. Tem muitos mercados, tem muitas opções, você pode explorar, você é livre para isso. E se esse conteúdo te ajudou, clica nesse outro vídeo aqui que eu fiz para você. Eu tenho certeza que ele também vai te ajudar aí na sua carreira como ilustrador.